Hoje o SBT Meio-Dia é especial. Além das principais notícias de todo o estado, recebemos aqui no estúdio para uma entrevista o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Com ele vamos conversar, ele vai permanecer conosco durante 2 blocos, respondendo perguntas minhas, nossas, do comentarista Marcelo Fernandes e da população de Santa Catarina. Boa tarde, governador. O assunto das últimas horas é esta unificação da alíquota do ICMS. E o senhor, em campanha, falou em as pessoas em primeiro lugar. Mexer no ICMS catarinense, por exemplo, afeta as pessoas de Santa Catarina? Boa tarde, Pratos. Prazer muito grande estar aqui com você. Sou um admirador seu, Marcelo, querido amigo, e a todos. Essa questão do ICMS, ela prejudica Santa Catarina da forma que está posta pelo governo federal. Primeiro, é uma intervenção nos estados. Nós vivemos numa federação. Cada estado tem a sua forma de se desenvolver. Esse imposto é um imposto estadual. Ora, a partir do momento que eles querem unificar, nós temos 5 portos, né? E é o maior número de portos num único estado. Nós temos uma política de importação, mas também Santa Catarina exporta muito. A partir do momento em que nós tiramos o incentivo da importação, é natural que essa importação migre para o Porto de Santos, em São Paulo, que já importa 36% do que é importado no Brasil e nós 6%. Então, nós estamos discutindo com o governo federal, porque imposto da forma que está, além de diminuir a importância dos portos, a sua atividade, de diminuir os empregos, de tirar empresas de Santa Catarina para São Paulo, de impedir que outras venham para cá, tem também um impacto na receita pública na ordem de 950 milhões de reais por ano. Então, é muito difícil esse momento, nós já tivemos em Brasília durante todo esse tempo, estamos acompanhando, é uma resolução no Senado, a resolução 72, que está prestes a ser votada. No meu entendimento, é uma afronta jurídica, porque é inconstitucional, através de uma resolução do Senado, você modificar toda a realidade dos impostos em todos os 27 estados do Brasil. Nós estamos discutindo, estamos evoluindo, estamos avançando, e é possível que a gente corrija essa iniciativa do governo federal, porque da forma que ela está posta, ela é ruim para o Brasil, porque não vai diminuir a importação, vai apenas mudar a porta de entrada. Então, em vez de entrar por Santa Catarina, pelo Espírito Santo, por Goiás, por Pernambuco, vai acabar entrando tudo por São Paulo. Por quê? Porque São Paulo tem o maior centro consumidor do Brasil, tem o maior centro industrial e de transformação do Brasil, e eles estão duplicando o Porto de Santos. Talvez aí tenham interesse. Então, é um processo muito complicado, junto principalmente à Fiesp, mas nós pudemos colocar os nossos argumentos, tanto no governo quanto no Senado. E a gente conseguiu suspender a votação, amanhã vai ser lido o relatório, e nós já temos alguns ganhos significativos que ameniza o impacto, que pode inclusive superar. Primeiro, em vez de 4 unificados, ser 6. Segundo, tirar da pauta, e aí realmente proibir a importação incentivada de alguns itens, como petróleo, polipropileno, a questão do aço, a questão do têxtil em parte. Porque o têxtil, as indústrias de Santa Catarina têm mais de 150 anos e nós temos o maior centro têxtil da América Latina. Nós crescemos no ano passado 28%. O que aconteceu? Nós estamos importando tecido, fio e transformando em moda, em produto acabado aqui no nosso estado. Isso está gerando milhares de empregos. Então, nós vamos aceitar que seja proibida a importação de produtos prontos, manufaturados, mas permitido importar fios e tecido e transformar aqui. Então, nós vamos amenizar este impacto. Mas, de fato, é um desafio muito grande, é um momento de muito risco e que a gente está lutando com todas as forças para impedir essa intervenção tributária, né, aqui no Estado e em outros estados do Brasil. Governador, a palavra da moda é desindustrialização, né? Essa é a grande preocupação dos empresários e também dos trabalhadores, né? Ontem, em Porto Alegre, os dois lados, né, os dois lados do balcão estiveram juntos, na praça, empresários e trabalhadores, centrais e Federação das Indústrias, enfim. A presidente Dilma tem apresentado aí ideias, né, 40 medidas. Eu quero saber do senhor, amanhã nós vamos ter essa manifestação aqui. Hoje pela manhã, no Guarujá SPT, eu conversei com o empresário Henrique Quaresma, e ele estava nos falando dessa preocupação mesmo, né, catarinense, da repercussão catarinense desse problema, né? O que o governo de Santa Catarina teria a propor em relação a isso? Realmente ninguém quer a desindustrialização, nós queremos combater ela, mas ela é resultado de uma série de fatores. Primeiro, o custo do Brasil, que está muito elevado, a burocracia no Brasil, que é muito grande,
uma planta hoje para você fazer, você tem que ter a licença ambiental, que às vezes leva mais de um ano, você tem uma série de problemas, o custo do dinheiro é muito alto no Brasil, uma das taxas de juros mais altas do mundo. O que o governo, nesse primeiro momento, centrou foi combater a questão da importação. A importação nem sempre é ruim, eu falei do setor têxtil, quer dizer, o fato de importar, de trazer máquinas modernas, de dar competitividade, e aí vem o grande problema. Está ocorrendo nos Estados Unidos também. Eles foram em busca da mão de obra mais barata, levaram a produção toda para a Ásia, e agora, o ano passado, eles viram o tamanho do desastre que aconteceu. Isso pode acontecer em Santa Catarina. Qual é o desafio presente, Marcelo? Nós temos que ser mais competitivos. Hoje nós recebemos um grande benefício da estabilidade econômica, isso é um fato. Melhorou a vida das pessoas, aumentou a renda, aumentou o consumo, aumentou a atividade econômica, e isso melhorou muito. Agora, este ciclo está se encerrando, o impacto dele está diminuindo a sua influência. O que nós precisamos ser é produzir mais com menos. Nós temos que ser competitivos, e o Brasil precisa se ajustar a essa nova realidade. E o que o governo do Estado está fazendo? Nós estamos apoiando, por exemplo, com juros zero, microempresários, nós estamos incentivando o setor de produção, nós estamos fazendo grandes investimentos em área de tecnologia e informação para dar competitividade, nós estamos reduzindo impostos em todas as áreas, por exemplo, na maçã, nós zeramos a cobrança do ICMS para tornar a gente competitivo e incentivar a produção interna. Agora, todas essas são medidas paliativas, né, governador? Porque a gente sabe que o grande problema brasileiro é a reforma fiscal, a reforma sindical, a reforma trabalhista. O senhor acha que essa causa que é do exterior, da China, da Índia, ela pode agora, de uma vez por todas, empurrar o Congresso Nacional no sentido das reformas mesmo? Se nós não fizermos isso, nós vamos viver o que está se vivendo na Europa. Por exemplo, eu vejo muitas vezes o Prats falar do custo Brasil, da ineficiência do Estado, do custo do Estado. Esse é um dos maiores problemas. O que está acontecendo na Europa? Os funcionários lá não têm 13º esse ano, diminuíram o seu salário, tiraram uma série de privilégios, e isso tudo tem um custo. Esse custo vai para o produto através da carga tributária. Ou a gente faz o dever de casa e corrige isso, ou nós vamos perder competitividade. O Brasil está sobrevivendo hoje em cima de commodities, em cima do agronegócio, em cima de minério, coisas que a natureza nos deu. Então, realmente, esta crise, ela não é uma crise eventual, falsa, ela é uma crise verdadeira, profunda, e nós temos que fazer isso. E em torno disso está o debate da questão de impostos, né? Que é essa questão da importação. Então, você faz um guarda-chuva em cima disso e acusa os estados pela importação como se esse fosse um dos males. E não é. Importar nem sempre é ruim. Então, o que nós temos que fazer é que tipo de importação vem. 84% do que é importado por Santa Catarina é equipamentos, máquinas modernas, é tecnologia e é insumo. Não é produto acabado, não é produto manufaturado. Então, você tem que observar que tipo de situação é essa. Por isso que não pode pegar uma tese falsa ou uma prioridade errada e modificar isso punindo estados. Nós estamos dispostos a corrigir aquilo que estiver errado, aquilo que estiver prejudicando o país. Ontem eu assinei um decreto tirando os incentivos da importação de polipropileno. Nós importamos por Santa Catarina quase 1 bilhão no ano passado. Agora, não tem sentido você tirar o incentivo de cobre, porque o Brasil não produz cobre. E se o cobre não vier, nós não vamos produzir equipamentos. Então, não é uma coisa generalista que você pode atuar da mesma forma em todas as áreas. Esse é o grande desafio, fazer as pessoas compreenderem a realidade de cada estado. Ao meio das dificuldades políticas, econômicas, sociais, há, por exemplo, aquilo que independe de nós. A seca no Oeste prejudicou a economia mesmo ou tem um pouco de choro fantasioso? É as duas coisas, mas na verdade prejudicou, Prats. Vou te dar um exemplo, a produção de leite caiu pela metade. Por quê? Porque não tem água. O gado está sofrendo. E hoje o leite, há mais produtores catarinenses produzindo leite do que frango e do que suínos. Então, realmente, a nossa produção diminuiu, a renda das pessoas diminuiu. A seca, ela tem sido muito forte, né? E há frustração de safra em algumas regiões de forma muito forte. Em outras menos, e as pessoas às vezes exageram. Mas os nossos técnicos estão visitando todas as propriedades. E este prejuízo pode ser amenizado pela presença do Estado. O que acontece? No Oeste, Santa Catarina, nós não é uma região seca. Durante 10 meses chove bem, chove 2.300 milímetros ano. O problema é que durante 60 dias há estiagem, e são dias essenciais. Então nós temos que armazenar a água da chuva. O que nós estamos fazendo? Nós temos um programa de financiamento que conversou com o governador Luiz Henrique, o Banco do Brasil financia com 2 anos de carência e 8 para pagar, o custo é mais ou menos 15 mil por propriedade, e agora o governo tomou uma iniciativa, nós vamos pagar o juro, para incentivar você a armazenar a água da chuva e poder fazer o atendimento à produção nas propriedades nesse período que, dos últimos 10 anos, nós tivemos seca em 7. Então não é uma coisa eventual, já é uma coisa
que acontece quase todo ano. Governador, uma questão agora de governo mesmo. Hoje pela manhã, a sucursal do SBT lá de Criciúma estava nos falando que a cidade está decretando emergência hoje. Lages, que é a sua cidade, a nossa sucursal lá também já falou várias vezes da falta d'água na cidade, né? Aqui, ontem, nós estávamos comentando isso na Guarujá SBT, agora pela manhã também, a falta de investimentos em esgoto, né? O problema da Lagoa da Conceição, hoje, ainda 40% do que se produz em dejetos são jogados in natura na Lagoa da Conceição. Há dinheiro para a Casan investir, governador? Nós reformulamos todo o modelo da Casan, aprovamos uma lei na Assembleia Legislativa, né? E nós estamos com financiamentos contratados da ordem de R$1 bilhão para a questão do esgoto tratado. A questão da água, não. Porque a água, o fato de Criciúma é seca, né? Não é uma falta de água na população. Nós temos hoje um município do sistema da Casan, lá do sistema municipal, que nós estamos com um problema de abastecimento de água humana, que é Ceará. No restante, a gente conseguiu superar todas as dificuldades. Esses financiamentos eles já estão assinados, nós estamos apresentando o plano de execução e nós vamos poder investir bastante. De fato, eu fui presidente da Casan, os indicadores de Santa Catarina são dos piores do país, né? Nós somos o antepenúltimo, pior em cobertura de esgoto tratado. E isso é uma coisa terrível para um estado turístico, não tem como continuar assim. Nós vamos investir bastante. E o novo perfil da Casan, com parceria privada, de uma parte, ela vai continuar pública com 65%, mas a nossa ideia é captar mais recursos e com isso fazer um fundo de investimento em saneamento para nós agilizarmos bastante essa questão. Estamos ouvindo o governador do estado, Raimundo Colombo, que está aqui conosco e vai continuar conosco. E no próximo bloco, o governador Raimundo Colombo responde às perguntas feitas pela população. Fique com a gente, nós já voltamos.